E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar como foi a vitória do Vasco por 4-2 em cima do Botafogo. Um jogo bem movimentado, um jogo com polêmicas de arbitragem mais uma vez. Se tratando de campeonato carioca, é impossível não ter polêmica de arbitragem. E nós vamos analisar tudinho isso no vídeo de hoje, beleza, rapaziada? Começando falando sobre futebol, sobre a partida. O Botafogo inicia o jogo melhor do que o Vasco. O Botafogo começa com uma intensidade muito boa. Lembrando até o Botafogo ali do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, com intensidade, marcando forte, marcando alto, não deixando o Vasco sair do seu campo de defesa. Então o Botafogo começa, digamos que dando uma amassada no Vasco. O Vasco meio que perdido na marcação. Esse esquema do Vasco de 3 zagueiros é um esquema que, se ele conseguir encaixar a marcação para cima do adversário, ele vira um bom esquema. Mas quando você tem qualquer desencaixe de quem pega o lateral, quem pega o ponta, o que cada jogador do Vasco vai fazer, aonde cada jogador do Vasco vai marcar, é um esquema que fica vulnerável. Então o Vasco começou o jogo extremamente vulnerável. Tanto que o Botafogo, com o Vitor Sá, que estava muito bem no jogo, hoje fez uma boa partida do Vitor Sá, principalmente ali no início do jogo, começou muito bem, conseguindo driblar o Rojas, conseguindo levar vantagem nos duelos individuais contra os jogadores do Vasco. Então o Botafogo começa melhor, tem aquele gol que foi anulado, um gol polêmico, muita gente falou que as linhas que o VAR traçou foram no braço, tanto do Vitor Sá, tanto quanto no braço do Léo. A gente vai ver esse lance aqui no vídeo e a gente vai tentar desvendar também o que aconteceu. Mas o Botafogo começa ali, digamos que os primeiros 25 minutos bem superior ao Vasco. Até a parada técnica, o Botafogo era o senhor do jogo. Era o time que conseguia trabalhar melhor a bola, era o time que recuperava toda hora a bola, era o time que se colocava no campo de ataque. Tanto que o Botafogo, nesses 25 primeiros minutos, fez logo seu gol. O Eduardo, um golaço importante hoje. O Botafogo ter o Eduardo voltando a jogar bem. E o Vasco estava meio perdido porque existia um desencaixe na marcação do Vasco, que foi consertado pelo Ramon Dias na parada técnica. O Vasco, como joga com 3 zagueiros e jogava com 2 alas, principalmente pelo lado direito, tinha um desencaixe o quê? O Paulo Henrique não sabia se marcava o Hugo ou se marcava o Vitor Sá. E o Rojas, que era o zagueiro da cobertura, também não sabia se ele marcava o Hugo, se ele marcava o Vitor Sá. Então tava tudo meio confuso e o Vasco tava sofrendo muito por conta disso. Já no lado esquerdo, o Lucas Piton tava muito atrás, tava muito afundado. E o Payet tava voltando para fechar a marcação em cima do Damian Soares. Quando o Ramon Dias entende que o Botafogo jogava de uma maneira onde utilizava bastante jogo pela lateral, onde utilizava bastante pressão, onde utilizava bastante jogo ali de toques rápidos, e também estava dando muita liberdade no meio de campo, que foi aonde saiu o gol do Botafogo, inclusive. O Tiquinho tem toda a liberdade para ajeitar para Eduardo, que tem toda também liberdade para fazer uma ótima finalização, um gol muito bonito. O que ele faz na parada técnica? Ele adianta os alas do Vasco, adianta um pouco as linhas do Vasco. Ele coloca o Lucas Piton para começar a marcar o Savarino já lá em cima, e ele coloca o Paulo Henrique para fazer uma marcação em cima do Hugo, e deixa basicamente o Vitor Sá com o Robert Rojas. Então ele volta a encaixar a marcação, traz o Payet pro meio, onde o Payet faz um jogo muito bom. Tava preso do lado esquerdo do campo, não tava conseguindo jogar. Digamos que ele não tinha tanta liberdade. A marcação do Botafogo tava muito bem encaixada, era fácil encaixar a marcação pelo lado esquerdo ali de ataque do Vasco, lado direito de defesa do Botafogo. Quando ele traz o Payet, centraliza o Payet no meio de campo, ele começa a encontrar espaço. E aí, o Payet com espaço, tem qualidade. O Vasco consegue um empate com a jogada onde Paulo Henrique atacando com bastante liberdade para cima do Hugo, e o Payet também tendo liberdade no meio de campo. Ele olha, levanta a cabeça, pensa e deixa o Galdames de cara pro gol. O Vasco empata o jogo em 1-1 com o Botafogo. Então a gente teve um jogo dividido. Antes da parada técnica, o Botafogo era superior. Depois da parada técnica, o Vasco fica um pouquinho melhor. Depois o jogo volta a equilibrar ali, depois que o Vasco faz o gol de empate. No segundo tempo, o Botafogo dorme assim, entrou dormindo em campo, levou o gol da virada do Vasco. Uma ótima jogada do Vasco pelo lado esquerdo. O Vasco é muito forte essa jogada pelo lado esquerdo com o Lucas Piton. Todo time, todo adversário do Vasco sabe que o Vasco vai tentar essa jogada em profundidade com o Lucas Piton. Dessa vez não foi pro cruzamento, foi pra finalização, e ele fez um bonito gol. Depois que o Botafogo leva o gol muito cedo, a gente percebe que o Botafogo dá ali meio que uma... sente o gol. O Botafogo sente o gol, o Vasco começa a marcar forte, o Vasco volta melhor para a segunda etapa, mas mesmo com o Vasco voltando melhor para a segunda etapa, o Botafogo, porque é um time que tem qualidade técnica, é um time que tem jogadores qualificados, consegue suas oportunidades de gol para empatar o jogo. Primeiro com o Vitor Sá, que tenta dar um toque para trás para o Eduardo, poderia ter feito a finalização, depois com o Damian Soares também, que perde o gol. Então o Botafogo não aproveitou suas oportunidades no segundo tempo, e o Vasco, quando ia para o campo de ataque, ia com muito perigo e aproveitou melhor essas oportunidades. O Vasco faz o terceiro,
faz o quarto. O terceiro lance também polêmico, se foi dentro, se foi fora da área, a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai ver nos melhores momentos daqui a pouco. Quarto gol do Vasco, uma infelicidade do Gatito Fernandes, mas uma grande jogada do Vasco, conseguindo trabalhar bem a bola. As substituições do Vasco, Matheus Carvalho entra bem, o Praxedes entra razoavelmente bem, o Puma entra bem no jogo, o Adson entra bem também no jogo. Então o Vasco, com as suas substituições, todo mundo conseguiu entrar bem. No Botafogo, o Júnior Santos, talvez acho que o Thiago Nunes demorou demais a colocar o Júnior Santos, poderia ter colocado ele antes. Também teve para queda de produção do Botafogo no segundo tempo um sumiço do Eduardo, que estava muito ativo, estava muito firme no primeiro tempo. No segundo tempo acaba assumindo um pouco, depois aparece no final fazendo um golaço de bicicleta. Então, se você pegar e fazer a análise fria do jogo, os dois times poderiam ter saído vencedores, que o Botafogo também teve suas oportunidades que perdeu. Mas o Vasco, por ter aproveitado melhor suas chances de gol, mereceu sair vencedor desse jogo. Era um Botafogo sem seus dois melhores jogadores, Luiz Henrique e Jefinho, mas também era o Vasco desfalcado, sem Medel, sem João Vitor, sem Paulinho, sem Jair. Mas no geral foi até um jogo bom para quem foi assistir, um jogo movimentado com bastante gols, e o Vasco acabou saindo vencedor desse confronto. Vamos ver agora como é que foram os lances dessa partida, beleza? Vamos ver então como é que foi Botafogo versus Vasco, Vasco versus Botafogo. O Botafogo começou muito forte, como eu falei pra vocês, teve logo esse gol que foi no lado do Vitor Sá, um lance polêmico, mas eu, na minha opinião, cara, vou ser justo aqui em todos os lances com vocês, pode ter certeza disso. Na minha opinião, tava um pouco com o ombro projetado pra frente, coisa milimétrica. Aqui, ó. Eu acho, vou esperar aqui se vai aparecer com as linhas traçadas certinhos. Eu acho que o Vitor Sá tava um pouquinho à frente. Mas é uma jogada forte do Botafogo. E é importante você ter jogadores do Botafogo como o Vitor Sá voltando a jogar bem, o Eduardo voltando a marcar 2 gols na partida aqui, ó. Eu acho que tava com o ombro um pouco projetado pra frente em relação ao Léo, mas coisa assim milimétrica. Mas na era do VAR, na era de tecnologia, o gol foi anulado. O Vasco tem essa chance em seguida com o Galdames. Uma boa finalização do Galdames, mas aí o Gatito Fernandes quase que solta, quase que dá uma bobeira. O Gatito não vive seu melhor momento, é um bom goleiro sim, mas um ótimo passe do Payet, deixando o Galdames em condição de finalizar. E aqui a gente já percebeu um ponto no Vasco pra gente destacar, que é o Galdames pisando na área. O Zé Gabriel é o jogador que fica mais fixo na marcação, e o Galdames tem essa liberdade de pisar na área, de chegar no campo de ataque. Aí foi um encontrão do Maicon com o Damian Soares. Cara, o Damian Soares jogou bem, gostei bastante do jogo dele. Poderia ter marcado um gol mais. É um jogador que você percebe que tem um refino técnico muito interessante e vai ser titular dessa lateral direita do Botafogo, eu te falo, de forma incontestável. Uma boa finalização do Tiquinho Soares é que continuava o desencaixe do Vasco na marcação. Ninguém sabia quem marcava quem. E o Botafogo pelo lado direito conseguiu mover muito facilmente o Vasco. Era o Vitor Sá rabiscando, era o Tiquinho Soares caindo por ali, era o próprio Eduardo caindo por ali. Esse lance do Lucas Alter com o Verratti. O Verratti pediu falta, mas a bola já tinha saído antes pela linha lateral e o juiz só marcou o lateral. Mas na jogada aí, cara, o Verratti é uma coisa assim que eu acho brabo nele. Independente de fazer gol ou não no jogo, ele corre e se esforça o jogo todo. Mano, o cara... O jogo todo tá correndo. Essa bola que o Payet tava colocando pro Verratti já era um ensaio do gol. O passe do Payet no gol do Vasco de empate pro Galdames foi muito parecido com esse. A diferença é que ele deu de 3 dedos na bola. Mas aqui tava impedido realmente o Verratti. Tava à frente, o bandeirinha marcou em campo. Tava bem à frente. Chute do Tietê. O Botafogo com liberdade, cara. Nesse meio de campo, nessa meia-lua. O Vasco dava uma liberdade, estava ensaiado o gol do Botafogo, né, irmão? Golaço do Eduardo, baita chapada. Com certeza o torcedor do Botafogo torce muito pro Eduardo voltar a fazer grandes atuações. Hoje deu ali uma relembrada no que ele fez no primeiro turno do Brasileirão passado. Voltando a jogar bem o Eduardo, é claro, sumiu assim em um pedaço do segundo tempo, mas se você pegar o jogo dele como completo, foi muito melhor do que vinha sendo antes. Tentativa de finalização, era um Botafogo, rapaziada, que estava muito mais ligado do que o Vasco nos primeiros 25 minutos, estava muito mais bem posicionado dentro de campo. O Thiago Nunes armou bem o time, e aí o gol de empate do Vasco, do Galdames. Olha essa bola do Payet, né, cara, o Payet é sacanagem. O Payet joga muito, irmão. Ele meteu um bolão pro Galdames, mas o que eu falei, que eu ia falar pra vocês? O Thiago Nunes arma bem o Botafogo nos primeiros 25 minutos, mas ele não teve depois a percepção de entender que o Ramon Dias mudou o posicionamento dos jogadores do Vasco para ele reposicionar o time do Botafogo e tentar novamente ser superior na partida.
Mas que bolão do Payet. Cara, o Payet faz é brincadeira. Parece que é fácil, irmão. O Payet fazendo parece que é fácil. E ele tem que jogar ali, é centralizado. O Payet tem que jogar no centro, irmão. Tem que jogar como camisa 10. Porque ele consegue ter percepção de onde está o companheiro mais bem colocado. Ele tem a qualidade para dar os passes. Você vê que ele dá um passe diferenciado. Ele é um jogador que não joga com a velocidade, ele joga com a bola no pé. Com a bola no pé ele é craque. Craque. Vasco empata o jogo. O Botafogo volta a tentar se recolocar na partida. É claro, como eu falei pra vocês, o Vasco estava mais bem posicionado defensivamente falando. Então não foi tão fácil como ali nos primeiros 20 minutos de jogo, nos primeiros 25 minutos. Boa jogada do Paulo Henrique. Uma boa jogada do Paulo Henrique. O Alexander Barbosa estava ali caindo. Uma falta aí, aquela famosa falta tática, né, rapaziada? Até com um pouco ali de força, não precisava tanto, poderia só ter puxado a camisa, mas uma falta para parar o contra-ataque do Botafogo. E aí levou o cartão amarelo o Galdames. Cobrança de falta aí do Hugo. O Léo... Do Hugo não, quem cobrou a falta foi o Savarino. O Léo Jardim dá uma espalmada ali errada, né, cara? A bola estava indo para fora. Ele foi conferir, não tá errado. Melhor conferir do que deixar passar. Tentativa aí do Botafogo, o Léo tira ali, rasga tudo, limpa a área. O Vasco sem João Vitor perde muito na sua zaga, irmão. O Rojas é um nível bem inferior ao João Vitor, de verdade. De verdade. E assim, impressionante, cara. O Vasco rola, faz a jogada em menos de 1 minuto, em 40 segundos. Menos de 40 segundos de jogo, o Lucas Piton faz o gol da virada do Gigante da Colina. Belo passe do David. Cara, a gente tem que destacar o David, porque quando vai mal a gente destaca. Nesse lance aqui ele foi muito bem. Que bolão que ele deu pro Piton. O Piton olhou pra área, viu que não tinha ninguém e falou: já que não tem tu, vai tu mesmo aí, ó. E de biquinho lá, Romário, golaço do Lucas Piton, golaço do Vasco, jogada bem trabalhada. É isso que a gente quer do Vasco, que a condição tava muito legal. O Alexander Barbosa dava condição pelo miolo da zaga do Botafogo. Belo gol do Lucas Piton, que vai ser pai, né? Foi abençoado aí com esse gol. Bobeada da zaga do Botafogo. Dormiu, né? Tipo, voltou do intervalo dormindo. Um bom chute do Savarino, logo em sequência, ali nos 7 minutos de jogo. Finalizou bem pro gol o Savarino. O Léo Jardim tava lá pra conferir. Mas eu achei assim, sinceramente, rapaziada, que ele demorou muito a colocar o Júnior Santos. Esse lance aqui, o Vitor Sá, se ele finaliza, ele poderia ter feito o gol. É claro, ele tentou rolar pro Eduardo, a intenção era muito boa. Mas faltou ele poder de decisão. Ele que fez um bom jogo, o Vitor Sá hoje, faltou um pouco de poder de decisão nesse lance aí. Poderia ter finalizado, ele talvez achou que ia perder o gol, decidiu rolar no companheiro. E o Léo conseguiu fazer um bom corte. Esse lance aí do Payet é muita calma, né? Muita categoria. O Alexander Barbosa também não perde viagem, né? O Payet deu um driblezinho ali na qualidade. O Alexander Barbosa foi lá pra... Aqui não. Aí, ó. Mais uma chance que o Botafogo teve de empatar o jogo. Essa daí é talvez até mais clara com o Damian Soares. Ele foi tentar dar a cavadinha, fingiu depois da cavadinha, mas o Robert Rojas salvou nessa daí, irmão. Lance legal. E um ponto fraco que eu achei da zaga... hoje da zaga do Vasco foi isso. O Botafogo tinha muita facilidade de tabelar, fazer jogada de 1-2. Toca, ultrapassa e tá na cara do gol. Esse lance aí é tão polêmico do pênalti, realmente, ó. Coisas a gente destacar. O Gatito coloca o Hugo na fogueira. O Hugo erra o domínio porque tá muito pressionado. O Paulo Henrique chega em cima dele, toca na bola, rouba a bola. E aí tem um questionamento, rapaziada. Foi dentro, foi fora da área. Aquele ângulo não é o melhor pra ver. Eu tive a percepção que a falta começa um pouquinho fora da área. Tô sendo sincero aqui pra vocês, porque quando é pra ser sincero você aqui, ó. Eu tenho a percepção que ele começa um pouquinho fora da área a puxar. Depois sim a falta vai dentro da área. Mas assim, é coisa milimétrica. Que esse ângulo aqui é o melhor pra gente ver, ó. A falta começa aqui, aí já é dentro da área. Ó, é difícil, rapaziada, é difícil. A falta começa aqui ou começa aqui? É coisa de milésimos de segundo. A falta começa quando ele coloca o braço ou quando ele vai puxar, sabe? E aí o juiz marcou o pênalti, o Verratti não teve piedade, fez o gol, bateu bem o pênalti. Mas é claro, tu pode até questionar a arbitragem, mas tem que questionar também o Gatito, tem que questionar o Hugo. Talvez nem tanta culpa tenha sido do Hugo, né? Foi colocado na fogueira, poderia ter dado só um bico na bola, tentou dominar. E o Verratti desloca o Gatito muito fácil, bola para um lado, goleiro para o outro. Mas a fase do Gatito não é boa. Infelizmente, hoje o Botafogo só tem um Gatito. Vocês vão ver, mano, quando a fase é tão ruim,
No último gol foi até um gol contra dele, a gente pode falar. No último gol do Vasco. Bateu muito bem. Cara, o Verratti é frio, né? É frio demais bater no pênalti. Gol importante pro Verratti, hein? Voltando a balançar as redes. Fazia um tempinho que não marcava. Gol muito importante do Verratti. Em sequência, ele tem outra chance aí que ele finaliza. E a bola desvia. Mas foi um Vasco no segundo tempo mais consistente. O Vasco no segundo tempo sabendo o que fazia. Ótimo cruzamento do Puma pro Verratti fazer o gol. A bola desvia nas costas do Gatito Fernandes. Mas coisas pra gente destacar no jogo de hoje. O Puma Rodrigues, tecnicamente falando, é melhor do que o Paulo Henrique cruzando. Talvez é melhor também do que o Paulo Henrique passando. O que o Paulo Henrique tem a mais do que o Puma é a força física. Se fizesse uma fusão dos dois jogadores, o Vasco teria um baita de um lateral direito. Porque o que um não tem, o outro tem, e é complicado, irmão. Mas aí um grande gol do Vasco, que o Vasco veio tricotando a jogada certinho. Mano, que bolão do Puma, hein? Que cruzamento do Puma. O Vasco veio trocando passos, envolver a defesa do Botafogo. E o Puma dá esse cruzamento ali, aquele cruza cedo, rasteiro. Bonito gol do Vasco. Destaque hoje também pro Matheus Carvalho, entrou muito bem no jogo. É um golaço do Eduardo também, é sacanagem, né? O gol aí do Campeonato Carioca talvez até pode concorrer a Puskás, hein? Porque foi um gol de bicicleta. Te falar, que golaço, a bola vai no ângulo. Puta gol aí de Eduardo, golaço. 4 a 2 o jogo. Poderia ter sido 4 a 4, poderia ter sido 5 a 2, 5 a 3... 4 a 3. E pra ser justo também, rapaziada, e não deixar passar em branco, teve esse lance aqui do Paulo Henrique em cima do Vitor Sá, que foi um lance que, cara, pra mim, realmente ele chegou com uma força extremamente excessiva, uma falta por trás. O juiz não teria errado se tivesse dado um cartão vermelho direto no Paulo Henrique. Assim, ele levou bem ali um critério para tentar não expulsar ninguém na partida. Mas comentem abaixo a opinião de vocês. Foi lance para vermelho ou não foi lance para vermelho do Paulo Henrique? Fosse extremamente desnecessário, um lance assim que, pô... Os dois times tiveram oportunidades, mas vitória do Vasco da Gama. O Botafogo vai ter um jogo importante da Libertadores no meio da semana. Tem que ganhar para fazer um bom resultado, depois jogar com calma aqui no Newton Santos. Acho que o Botafogo ganha, o Aurora é um adversário fraco. E pro Vasco, muito positiva essa vitória. Coloca o Vasco novamente no G4 da competição para poder disputar as finais do Campeonato Carioca. E um Vasco onde começa mal, mas o Ramon Dias tem percepção, um técnico diferente. Ele e o Emiliano Dias consertam dentro de campo, colocam o Foi para jogar centralizado, faz uma grande partida e comanda o Vasco para mais uma vitória aí no Campeonato Carioca. Vitória importante pro Vasco. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abraço do Francesco, é nóis. Fui!